os próprios discípulos queriam te apedrejar. Eu sou exemplo disso. Os pastores, já teve um que falou assim para mim, eu falei com o coronel, ele vai te dar 2 viaturas para tu entrar na favela. Eu falei, vai entrar na favela com 2 viaturas para quê? Para tomar tiro? Eu falei, Deus é, Deus não é. Pessoal, aqui dentro, nós temos que saber, de fato, a quem servimos. Os discípulos
pessoa ela não olha para o plano natural, mas ela olha para o Deus que ela serve. E entende que mais cedo ou mais tarde, Deus estará honrando a fé que ela tem depositado nela. Então Lázaro estava o que, gente? Jesus ficou desesperado, mas disse que era para que todos vissem a glória. E você está vivo, hein? Você está vivo
pessoas aqui nessa hora com a fé de altos e baixos, meio barro, meio tijolo. É um momento propício para que ela se firme nesse momento, para que ela te peça ajuda, para que ela queira andar na verdadeira luz. Porque quem anda na luz, a tua palavra, quem anda com Jesus Cristo, que ressuscitou, que venceu a morte, o diabo e todo o inferno, esse não tropeça. Ainda, meu Deus, que o mal esteja à porta, ainda que ele grite e diga, não tem jeito, faça esse homem, essa mulher entender que uma vez voltado, inclinado para ti, Jesus, o mal veio só para cair, para que a tua glória se manifeste na vida daqueles que entregam o seu coração, os seus corações para ti. Então, se você realmente vinha tendo uma fé que oscila, se conserte com Deus. Peça a Ele ajuda aqui agora. Você que vem entregando os pontos, você que vem passando por um dilema, por uma luta, seja familiar, conjugal, sentimental, seja uma enfermidade, um vício que tem sido mais forte do que você, seja um problema financeiro, fale com Deus, que você entende agora que o que está diante de você é para que você veja Deus na sua vida e mudando a sua história. Ainda que para muitos que te cercam, seja um caso perdido, Lázaro ele estava morto, mas Jesus falou que ele dormia. É para que todos que te cercam entendam que há um Deus vivo contigo. Então peça realmente a Jesus para te capacitar, para fazer parte do seu coração, da sua mente, do seu deitar, do seu caminhar. Peça para que Ele realmente se aposse nesse momento da sua vida. Espírito Santo, venha ajudar este homem, esta mulher. Venha rompendo todas as barreiras do inferno que estava diante dela, diante do seu familiar, diante dos seus caminhos. Venha com a tua luz. Meu Deus, nós não pensamos em tropeço. Nós não damos asa aqui ao azar. Nós não concordamos, meu Pai, porque nós invocamos o Deus vivo de Israel, o Deus da Bíblia, um Deus de resultado, que tem poder para fazer o impossível se tornar possível. Então venha, Espírito Santo, e despedace mesmo. Meu Deus, coloque os teus anjos nessa batalha. Despedace mesmo os trabalhos de feitiçaria, de inveja, as pragas rogadas, maldições hereditárias, as pragas mandadas, gritadas, riscadas. Ah, meu Deus, coloque aqui o teu Espírito na frente dessa batalha. Coloque os teus anjos desfazendo toda a obra do inferno. Deu fora. Vai saindo mesmo. Espírito da enfermidade do corpo desse homem, dessa mulher. Saia mesmo, Satanás, com os teus vícios. Largue esse familiar. Largue os caminhos dessa pessoa. Vai sendo banido, queimado e amarrado pelo poder que há no nome de Jesus.
solta esse casamento, solta a vida sentimental dessa pessoa. Espírito Santo, trabalha aqui nessa família, trabalha mesmo para restaurar essa família, para unir essa família. Trabalha, meu Deus, na vida dessa pessoa que é solteira, na vida dessa outra que é casada e não aguenta mais a solidão, a decepção, a escravidão. Caia por terra, Satanás, com a tua mágoa, com a tua tristeza, com o teu rancor, com os teus aborrecimentos. Meu Deus, invada mesmo, meu Pai, o coração dessa pessoa, para que ela seja livre aqui agora de tudo isso, dos traumas. Venha, Espírito Santo, venha agindo também na vida financeira dessa pessoa, que se encontra enrolada, desempregada, endividada, que por não dar crédito a ti, mesmo na tua casa, meteu os pés pelas mãos aí e está no sufoco agora. Venha trabalhando em favor dela. Vai saindo, diabo. Vai saindo mesmo com a tua inveja. Solta essa mulher. Solta esse homem, esse familiar aqui representado. Meu Deus, eu quero que os teus anjos trabalhem. Trabalhem mesmo. Saia do corpo dessa pessoa, diabo. Você que vinha colocando uma carga sobre a vida dela, para o quinto dos infernos. Saia a rejeição, saia a miséria, saia a perturbação, saia a insônia. Espírito do medo seja banido agora do coração desse povo para o inferno. Satanás, a Deus eu peço e você eu mando. E você vai saindo com a tua lepra, com o teu vírus, com a tua bactéria, com o teu germe, com o teu verme. Vai saindo. Meu Deus, passe o teu poder aqui do alto da cabeça, a planta dos pés. Venha com a tua presença. Venha com o teu poder. Diabo, a ordem é dada. Pegue a tua bagagem e deu fora, capeta, dessa vida que me ouve, dos caminhos dessa família. Saia com a tua prostituição, com o teu homossexualismo. Seja amaldiçoado, diabo. Seja amaldiçoado agora, do chefe ao menor, na autoridade que há no nome do Senhor Jesus. Saia a opressão, saia a condenação, pensamento de morte, em nome de Jesus, gente. Todo mal saia, saia e saia para o inferno, para nunca mais voltar. Espírito Santo, vem agora cuidar do teu povo. Venha gerar aqui o milagre. Meu Deus, foi o teu Espírito que trouxe esse povo aqui nessa noite. E não é justo, meu Pai, estarem diante do Deus da Bíblia, do Deus de Israel, ouvindo, meu Deus, os teus ensinamentos e não veem o milagre, a resposta, aquilo que eles tanto necessitam. Meu Deus, ainda que essa pessoa não tenha fé, eu estou aqui para abençoá-la. Então, a tua palavra diz: crê nos meus profetas e prosperareis. Então, que haja cura aqui agora. Que haja manifestação do teu poder. Seja livre, minha amiga. Seja livre de toda essa enfermidade agora. Pois eu determino a tua cura, a tua libertação. Seja livre do crack, da maconha. Seja livre da AIDS, do câncer. Seja livre da diabetes, de todos os males. Seja livre
restaura a vida conjugal dessa pessoa, restaura a vida sentimental dessa outra que é solteira, fortaleça o teu povo aqui na força do teu poder, traga de volta quem saiu de casa, restaura mesmo, meu Deus, os familiares, que haja união nesse lar, prospere poderosamente o teu povo aqui agora, meu Pai. Meu Deus, prospere esse homem, essa mulher, prospere a fonte